Eu já começo a gravação, meus caros, dizendo o seguinte, que na aula de hoje eu vou encerrar a nossa disciplina na parte da explicação referente aos princípios constitucionais tributários. Nós ainda não encerramos as limitações constitucionais ao poder de tributar, porque ainda falta falar das imunidades. Não sei se vocês estão acompanhando todas as aulas, vocês devem ter visto que eu, assim que dou a aula, baixo, depois transfiro para o YouTube e vinculo a aula no Moodle. Todas as nossas aulas estão no Moodle, mesmo aquelas que tiveram algum problema de gravação, eu fiz a regravação da aula e postei lá no Moodle. Então, todas as nossas aulas estão lá e eu queria que vocês acompanhassem, né, essas aulas, se não integralmente, pelo menos nas partes que forem importantes para vocês. Eu também passei para a Karina um material atualizado de tudo aquilo que nós vimos até a aula anterior, né? Que vai desde aquela parte geral do direito tributário até a parte que engloba o último princípio que nós estudamos, que foi o princípio da vedação do confisco e o princípio da não limitação ao tráfico de pessoas. Tá? Então, na aula de hoje, eu vou falar de limitações ao poder de tributar relacionadas ao federalismo. Vou gastar um pouco da aula de hoje fazendo uma conexão entre essa temática e a temática do Estado Federal. Né? Vocês tiveram aula dessa disciplina comigo, foi aquela disciplina um pouco tumultuada, porque ela era semipresencial, e acabou ficando, deixando um pouco a desejar, né? Porque a gente não teve uma como é que eu posso dizer? Uma sequência, vamos dizer assim, né? Ficou uma aula meio picada e isso acabou por prejudicar a compreensão de muita gente em relação àquela matéria. Então, vou aproveitar a oportunidade que eu vou explicar, né, os limites ao poder tributar decorrentes do federalismo e vou fazer um resgate daquela matéria, tentando, de alguma forma, sanar algum prejuízo que possa ter ficado para vocês em relação àquela disciplina. Antes disso, eu queria só dar um retorno para vocês em relação ao que nós já estudamos, tá? E para que vocês pudessem realmente acompanhar como é que a nossa disciplina está fluindo bem. Se vocês tiverem em mão aquele menta, né, com os objetivos gerais, objetivos específicos ou especiais, né, e o conteúdo programático, que é esse documento aqui, não sei se vai dar para vocês verem, porque eu acabo ofuscando ele, né? Ele começa para a gente com a seguinte estrutura, tá? Tributos e suas espécies, falar da teoria geral do tributo, conceito de tributo, classificações, falar das espécies de tributo. Tudo isso nós já vimos. Depois vem o capítulo referente à competência tributária. Eu já falei de competência tributária, vocês devem ter essa compreensão, porque quando eu mencionava, no decorrer da explicação de cada uma das espécies de tributo, quem era o ente competente para instituir a sua cobrança, eu mencionei aspectos referentes à competência tributária. Falei de competência residual, trabalhei esses assuntos. Mas ainda vou voltar a isso assim que nós terminarmos esse capítulo das limitações constitucionais ao poder tributar, para encerrar esse assunto. Até porque o estabelecimento na Constituição de competências tributárias é uma forma de limitação ao exercício do poder tributário. Então, eu inverti a ordem. Passei a falar dos limites constitucionais ao poder tributar, mais especificamente dos princípios constitucionais tributários. Vou encerrar essa parte hoje, né? Então, a gente já encerra um grande, vou falar assim, um grande pedaço aqui da nossa disciplina. Depois vou trabalhar com vocês imunidades e depois das imunidades vou fechar as competências tributárias. Vai ser uma parte pequena, porque muito do que eu vou ter que falar nas competências tributárias eu já falei. Então vai ser só uma revisão, distinção entre competência e capacidade tributária, algumas questões referentes, né, a como é que essa competência vai ser exercida, só complementando mesmo que a gente já viu, de certa forma, esse capítulo também já foi trabalhado.
E vai faltar para a gente trabalhar obrigação tributária e responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária, particularmente, eu considero que é uma matéria do tributário 2, mas ela está aqui no nosso conteúdo programático, então eu vou trabalhar com você. É uma matéria mais complexa, né? Quem fez a sementa foi o Rafael, era uma matéria que ele tinha afeição, né? Ele é professor de direito tributário e ele trabalha muito nessa parte de responsabilidade tributária, então ele acabou trazendo essa temática para cá. Eu confesso para vocês que eu teria um pouco mais de dificuldade de trabalhar com vocês essa disciplina por conta do alto grau de especificidade dela. Mas, como ela está aqui, a gente vai trabalhar, podem ficar tranquilos, eu vou me preparar bem para essa aula em especial, tá certo? Mas eu quero dizer para vocês que a gente já desenvolveu, por assim dizer, mais de 45% da, da nossa disciplina, né? Estamos fechando hoje, portanto, os 50% de conteúdo programático que estava pensado para esse semestre, que é um semestre completamente anormal, né, por conta da pandemia do coronavírus. A gente não sabe até quando, né, essa pandemia vai durar, a gente não sabe quais serão os reflexos, né, desse afastamento, a gente já começa a perceber algumas questões bem complexas, né, não só no campo da saúde, mas eu acredito que a gente está tomando as medidas acertadas na medida em que nós estamos, né, nos prevenindo contra um nível de contágio maior que eventualmente pudesse resultar no colapso do nosso sistema de saúde, tanto o sistema público quanto o sistema complementar privado. Tá? Eu quero dizer para você o seguinte, por que eu estou fazendo essa análise hoje? Porque eu entendo que uma vez que nós tenhamos encerrado os princípios constitucionais tributários, a gente já tem condição de fazer uma avaliação. Eu falei, um exercício, na verdade, é uma avaliação. Como é uma avaliação no sistema telepresencial, no sistema de aulas de EAD, a avaliação ela é um pouco diferente. Não tem como a gente fazer aqui uma prova, né, que vá efetivamente reproduzir aquela circunstância que a gente tem em sala de aula. Mas eu já adianto para vocês o seguinte, que é possível avaliar, obviamente, como vocês estão em casa, né, ou não sei de onde vocês estão assistindo, né, há possibilidade de consulta, e obviamente torna a avaliação um pouco mais simples, ainda mais a se considerar que eu estou disponibilizando material para vocês de aula, mas isso não inviabiliza a avaliação. E eu entendo que a avaliação é super importante nesse momento, tá? Porque senão a gente vai andar muito, vai chegar a 60%, 70% da matéria para ter a primeira avaliação. Daí a minha preocupação em arguí-los na próxima aula ou, se não for possível, amanhã, na aula seguinte. Tá? E como eu vou fazer isso, é uma coisa ainda que eu quero conversar com a Silvia para a gente afinar direitinho. Muito provavelmente eu vou postar o exercício lá no Moodle e vou considerar a aula como uma aula para a realização do exercício. Na aula seguinte a gente vai corrigir, né? Eu vou já, se for possível, lançar essas notas e a gente vai dar sequência na matéria. Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar das limitações ao poder de tributar que decorrem do federalismo. Meus caros. Federalismo, essa forma de organização do Estado brasileiro, ela implica algumas limitações ao poder de tributar. Ela impõe aos entes federativos alguns limites na hora que eles vão exercer a competência tributária estabelecida na Constituição. E esses limites estão elencados nos artigos 151 e 152 da Constituição. Eu queria que vocês, então, abrissem para mim o artigo 151 da Constituição, para que nós começássemos a leitura desses artigos e a explicação
de cada um desses limites. Tá? Na medida em que eu for explicando os princípios, eu vou fazer aquela correlação que eu disse para vocês entre o direito tributário e o direito constitucional na temática referente à organização do Estado e particularmente nessa questão referente ao federalismo, tá certo? Então, por favor, abram para mim a Constituição de vocês no artigo 151. Percebam, a gente já viu, pelo menos estudamos, né, vários artigos da parte que nós chamamos, né, de sistema constitucional tributário, ou, como alguns preferem chamar, né, de Constituição tributária, que é a parte da nossa Constituição que trata da temática tributária. E, além, né, de estudar muitos artigos e incisos que tratam de espécies de tributo, que falam, por exemplo, de matérias que têm que ser reguladas por lei complementar e outras matérias que têm que ser reguladas por lei ordinária, falamos também no artigo 150 de alguns princípios que são limites ao exercício do poder tributário. Agora, né, sem encerrar o artigo 150, né, porque a partir do inciso 6, a gente vai começar a tratar de imunidades, então eu vou pular o inciso 6 do artigo 150 por enquanto, e vou para o artigo 151. Acho que já deu tempo de vocês abrirem a Constituição de vocês nesse artigo, e eu vou ler aqui para vocês, e depois vou fazer alguns comentários. Vou começar pelo 151, inciso 1º, e vou, nesse momento, para facilitar o acompanhamento de vocês, projetar uma tela aqui. Diz assim o artigo 151, inciso 1. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Meus caros, eu gostaria de me deter um pouco no inciso 1 do artigo 151, porque esse inciso, ele fala de um princípio, que é o princípio da uniformidade geográfica, que é uma decorrência lógica, um corolário do princípio da isonomia tributária, mas pensado pela ótica do Estado Federal Brasileiro, que significa, ou melhor, que acarreta, né, ou que impõe aos entes federativos determinadas obrigações, e particularmente ao ente federativo central, que é a União, uma obrigação de não tratar de forma diferenciada, e esse é o ponto que me interessa aqui, não tratar de forma diferenciada a tributação das pessoas ou das coisas em decorrência da sua localização geográfica e, em particular, em decorrência da sua proveniência de um ou outro ente federativo. Vou ler de novo o artigo 151, inciso 1. É vedada a União. Percebam, o 151 está estabelecendo aqui uma obrigação, na verdade, uma proibição, dirigida à União, o ente federativo central. A União não pode instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Quando a gente fala dos tributos federais, esses tributos têm que ter uniformidade em todo o território nacional. Significa dizer, eles têm que ter a mesma alíquota, eles não podem ter alíquotas diferenciadas a depender do ente federativo, né, onde a pessoa ou a coisa que está sendo tributada, né, se encontra, a pessoa, a coisa entenda, né? Eu estou falando aqui dos tributos pessoais ou dos tributos reais, eu não estou falando de uma pessoa específica, só para deixar bem claro, né? Eu não posso tributar diferentemente em decorrência da proveniência da pessoa, em decorrência da proveniência do bem. Eu preciso,
eu, União, preciso estabelecer um tributo que seja uniforme em todo o território nacional. O mesmo valor de imposto de renda, o mesmo valor de IPI, o mesmo valor de IOF, o mesmo valor de tributos federais que são pagos em Minas Gerais, serão pagos em São Paulo, serão pagos no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e assim por diante. Tá certo? Então, volto a ler o artigo 151, inciso 1, primeira parte. É vedado à União, ou seja, é proibida a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município em detrimento de outro. Meus caros, percebam que isso aqui é realmente uma decorrência do princípio da isonomia no âmbito federativo. Não sei se vocês se lembram, mas quando eu trabalhei com vocês, né, a forma de organização do Estado, que é a forma federativa adotada na nossa Constituição, eu disse para vocês que, ao adotar a forma federativa como forma de Estado, toda a Constituição se alicerçava com base no sistema federativo. Desde o sistema de repartição de competências, perpassando pela organização dos poderes, até chegar a normas mais específicas, por exemplo, no campo da tributação. E, em particular, nós vimos, quando estudamos a forma federativa de Estado, que, formalmente falando, os entes federativos que têm a mesma natureza têm que ser tratados de forma idêntica. Porque se eu tratar diferentemente os entes federativos que têm a mesma natureza, eu vou estabelecer aqui, no trato dos entes federativos, um tratamento que viola o princípio da isonomia. Eu estou falando da isonomia sob a ótica formal, obviamente, né? Porque nós veremos que é possível estabelecer determinadas vezes alguns benefícios em favor de determinadas regiões para que nós alcancemos o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões. Mas segura um pouquinho nessa parte. Segura um pouquinho, porque primeiro a gente precisa entender a regra, para depois entender a exceção. Eu quero dizer o seguinte, o princípio da isonomia geográfica. O tributo tem que ter o quê? Ele tem que ter a mesma feição em todo o território nacional. Isso acaba por proibir a União de estabelecer uma tributação que beneficie um ente federativo em detrimento de outro. Não posso tratar diferentemente os entes que têm a mesma natureza e tampouco posso estabelecer tributos que beneficiem um ente federativo em detrimento de outro. Eu tenho, na condição de ente central, União, que estabelecer os meus tributos de forma, volto a dizer, uniforme em todo o território nacional. Não importa, portanto, o âmbito territorial em relação, né, especificamente ao ente federativo periférico, dentro do qual esse tributo vai incidir. Não importa, ele tem que ser o mesmo. Até aqui, tem alguma dúvida? Alguma dúvida, meus caros? Não. Isso, perfeito. Aqui, não sei se vocês vão se lembrar, nós temos uma decorrência lógica do federalismo simétrico, tratar os entes que têm a mesma natureza de forma idêntica. Isso onde? Na tributação. Eu tenho que estabelecer um tributo que seja uniforme em todo o território nacional e que, portanto, não trate diferentemente os entes federativos, porque não há hierarquia entre eles. Né? Se o tributo é estabelecido pela União, ele é um tributo nacional e ele pode, portanto, incidir em todo o território nacional, beleza? E ele deve incidir em todo o território nacional com o mesmo valor, com a mesma feição. Mas há exceções, vocês estão vendo aí na tela, e eu coloquei aqui, ó, a exceção prevista pelo próprio dispositivo para incentivos fiscais. Olha só o final do dispositivo, o que ele diz. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre diferentes regiões do país. Aqui, claramente, nós temos a desoneração tributária em favor de determinadas regiões com vistas a promover o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões.
Aqui nós temos uma exceção à tributação que segue a lógica estabelecida na primeira parte do inciso, ou seja, um tributo federal que é uniforme em todo o território nacional. Exceção à regra, porque, excepcionalmente, é o que diz o artigo 151, inciso 1, segunda parte. Excepcionalmente, eu posso estabelecer uma tributação que não seja uniforme, que seja diferenciada em relação a determinadas regiões para garantir o quê? Para garantir o desenvolvimento socioeconômico dessa região. Esse artigo a gente tem que ler de forma combinada com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3 da nossa Constituição. Então, por favor, abram a Constituição de vocês no artigo 43. Artigo 43. O artigo 43, ele diz assim, ó. Posso ler? Posso? Todo mundo já abriu lá? Sim? Beleza, então eu vou ler. Diz assim, ó. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre. Aí ela fala aqui, ó, as condições para a integração das regiões em desenvolvimento, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico, aprovados juntamente com esses. Não é isso que me interessa. O que me interessa é o parágrafo 2º. Veja, região não é ente federativo, mas não há dúvidas de que as regiões podem englobar um ou vários entes federativos. Para promover o desenvolvimento socioeconômico de uma região, eu posso estabelecer um tratamento diferenciado em favor dessas regiões. Tratamento diferenciado este que pode incidir, inclusive, sobre o assunto tributário. Ou melhor, tratamento diferenciado esse que pode, inclusive, ser um tratamento diferenciado de natureza tributária. Diz assim o parágrafo 2º do artigo 43. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. Ou seja, aqui nós temos um rol exemplificativo. E o 3 fala assim, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Isenções, ou seja, você tem a hipótese de incidência, mas o ente federativo opta por não tributar. Perfeito? Redução. Você não precisa de reduzir a tributação a zero. Você pode reduzi-la fazendo com que uma determinada região, determinadas pessoas que estão nessa região, paguem menos tributo por conta de estarem nessa região, a fim de fomentar o desenvolvimento dessa região. Vejam que a estratégia aqui é claramente extrafiscal, né? Então você pode reduzir o tributo, ao invés de zerá-lo, tá? E você pode ainda diferir temporariamente a obrigação tributária, ou seja, adiar o pagamento, tá? Essas são estratégias que se conectam com o artigo que a gente está estudando, que é o 151, inciso 1, na medida em que você estabelece aqui uma exceção ao âmbito de proteção do princípio que nós estamos estudando. Em regra, portanto, e aí eu já encerro a explicação desse princípio, em regra, o princípio da uniformidade geográfica diz que o tributo federal, o tributo instituído pela União, que tem feição nacional, ele tem que ter a mesma feição em todo o território nacional. Ou seja, ele tem que ser uniforme. Ele não pode estabelecer diferenciações em decorrência do lugar onde as pessoas estão ou, eventualmente, estabelecer distinções ou preferências para beneficiar um ente federativo em detrimento de outro. Essa é a regra. Esse é o dispositivo do inciso 150, inciso 1, na sua primeira parte. Mas há exceções à regra.
exceções ligadas ao desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região. A gente tem que ler o 151, inciso 1, segunda parte, combinado com o 43, parágrafo 2º, inciso 3. Nessas hipóteses em que, para desenvolver uma região socioeconomicamente, eu poderei estabelecer diversos benefícios em favor dessa região. Entre esses benefícios está o benefício de natureza tributária, a concessão de isenções, o diferimento do pagamento de tributo ou a redução do montante tributário a ser pago. É importante, eu vou projetar isso aqui para vocês, que vocês se atentem para essa questão aqui. Ó. Atenção! Para o STF, as autoridades públicas, buscando a implementação de políticas fiscais e econômicas, poderão conceder isenções com base no juízo de conveniência e oportunidade. Vocês já sabem que concessão de isenção depende de lei. Perfeito. A dúvida é, poderia o Poder Judiciário, em nome da isonomia, estender as isenções para que elas pudessem alcançar determinadas pessoas que não foram alcançadas originalmente pelo âmbito de proteção da lei? O STF diz que não. Ele fala assim, ó, veja, o Poder Judiciário, ele não pode, ou seja, não é permitido ao Poder Judiciário estender isenção a quem reputar justo ou adequado, haja vista benesse ter fundamento legal, estando a depender do legislador. Essa é uma questão bastante tranquila, tá? E que acaba sendo, aqui no campo do direito tributário, um reflexo da jurisprudência do STF, inclusive em relação ao princípio da isonomia, né? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal também entende que, com base na isonomia, o Poder Judiciário não pode conceder aumentos a carreiras, por exemplo, que não tenham recebido, para igualá-las a outras carreiras, né? Não cabe ao Poder Judiciário fazer isso. Então, a lógica acaba sendo a mesma. É uma decorrência lógica do princípio da isonomia. Perfeito, meus caros? Então, o primeiro princípio aqui, ó, derivado do federalismo, é o princípio da uniformidade geográfica. Ele se dirige à União. Ele veda a União de estabelecer tributação diferenciada em decorrência do lugar que será tributado, ou para beneficiar um ente federativo em detrimento do outro, ressalvadas as hipóteses de concessão de benefícios a determinadas regiões para a promoção do desenvolvimento socioeconômico dessas regiões. Perfeito? Esse é o primeiro princípio que eu queria estudar com vocês na aula de hoje. O segundo é o princípio da isonomia da tributação da renda nos títulos da dívida pública e nos vencimentos dos funcionários públicos. Isso está no 151, inciso 2. Eu queria ler com vocês esse artigo e depois esmiuçá-lo aqui. Não tem muito segredo, não. Volto a dizer para vocês. Mais uma vez, a gente está falando aqui de um tributo, de um princípio, melhor dizendo, que se aplica à União. Nós estamos falando de tributação federal, nós estamos falando de tributação com faceta nacional, tributação sobre todo o território nacional, não importa qual ente vai estabelecer, vai eventualmente sofrer a incidência do tributo. Perfeito? Diz assim o 151, inciso 2. É vedada à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores ao que fixar para as suas próprias obrigações e os seus agentes. Pessoal, vamos entender isso aqui. É bem simples. Está falando assim, a União não pode tributar a dívida pública dos entes federativos e nem a remuneração dos seus agentes públicos de forma diferenciada, a fim de beneficiar os entes federativos da União e a própria dívida pública da União em desfavor dos demais entes federativos. Isso aqui acontece por diversos fatores, mas talvez o central é o seguinte: não existe hierarquia entre os entes federativos. O que a Constituição estabelece são âmbitos de competência diferenciados. Então, quando a gente fala do município, não é pelo fato de ele ser um ente federativo periférico de menor abrangência territorial que ele seja, em termos de hierarquia, inferior em relação à União. Não, eles estão no mesmo patamar,
com níveis de competência diferenciados. Olha o gancho que eu vou fazer aqui. Essa questão é muito relevante na atualidade, para a gente entender a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o presidente da República de, por meio de decreto, suspender a quarentena em determinados entes federativos. Ele o fez com base em qual princípio? O princípio federativo, segundo o qual nós estamos tratando aqui não de hierarquia, mas de âmbitos de competência diferenciados. Então, vejam, quando a gente fala, né, de competência de âmbito nacional, perfeito, são os entes federais que vão agir nesse caso, até por conta das hipóteses expressamente previstas na Constituição. Competência local são os entes federativos, são os entes periféricos locais, a saber, os municípios e as respectivas autoridades que vão agir. E, finalmente, né, o que sobra é competência dos Estados-membros. Justamente porque não há hierarquia entre os entes federativos, é que não há ascendência de um agente público, de um ente federativo, sobre os demais agentes públicos. O que existem são âmbitos de competência diferenciados. O que você não pode fazer é extrapolar os âmbitos de competência respectivos. Bom, fecha esse parênteses para explicar o que eu estava explicando antes. Por conta disso, porque não há hierarquia entre os entes federativos, seria um contrassenso admitir, e mesmo em nome do princípio da isonomia, ou seja, como o próprio princípio aqui diz, né, isonomia na tributação da renda, dos tributos e nos vencimentos dos funcionários públicos, né, nas rendas dos títulos da dívida pública, melhor dizendo. Veja, o que ele está dizendo aqui, o que esse princípio diz, na verdade, é muito simples. Ele está dizendo assim, olha, União, não é porque você é o ente federativo central, não é porque você tenha maior competência tributária, não é porque, eventualmente, né, você tenha maior poder no campo da tributação, porque a Constituição assim concedeu a você esse poder, que você possa, nessa tributação, prejudicar agentes públicos, porque eles não são federais, então eu estou falando de agentes públicos municipais e estaduais, e prejudicar os demais entes federativos, tributando as dívidas desses entes para com a União de forma diferenciada do que ela faz em relação às dívidas públicas que ela mesma possui. Então, ela não pode estabelecer, e esse é o ponto, porque seria um contrassenso. Como assim a União tributa dívida pública dela mesma? Não, ela não pode estabelecer, e esse é o ponto, ela não pode estabelecer níveis diferenciados de tributação para os entes federativos daquilo que ela faz incidir sobre os seus agentes e as suas respectivas dívidas. Esse é o ponto. Perfeito? Até aqui, alguma dúvida? Sim, não? Preciso de um retorno de vocês. Tem alguma dúvida? Esse princípio, gente, ele só se aplica ao imposto de renda, tá bom? Ele só se aplica ao imposto de renda. Eu não sei se eu estou compartilhando com vocês, acho que não, né? Então eu vou até grifar isso aqui. Essa parte ainda não enviei para vocês, vou deixar para enviar junto com a parte das imunidades, tá bom? Essa última parte ainda não enviei para vocês, tá? Bom, encerramos o segundo princípio. Princípio da isonomia da tributação aonde? Na renda dos títulos da dívida pública e dos vencimentos dos funcionários públicos. Então, se alguém adquire títulos da dívida pública da União, dos estados, dos municípios, ou se alguém ofere renda, sendo funcionário público federal, estadual ou municipal, vai pagar tributo com os mesmos critérios. Eu não posso estabelecer tratamento diferenciado aqui. Perfeito? Joia. Vamos passar adiante. Próximo princípio, princípio da vedação ou da proibição das isenções heterônomas. Esse aqui é o mais complexo dos que eu trabalhei até esse momento, tá? Ele é complexo, mas ele não é um princípio difícil de ser entendido, não. Ele é complexo por conta das repercussões que ele tem na esfera prática e que geram algum tipo de discussão em relação a se essas repercussões seriam ou não constitucionais. Eu vou explicar o que é isenção heterônoma
e depois vou explicar o que é a vedação da isenção heterônima, para, num segundo momento, tratar das exceções. Perfeito? Então vamos lá. O que é isenção heterônima? Veja, antes de falar, nós vamos trabalhar o princípio da proibição das isenções heterônimas. Então vocês já sabem que isenção heterônima, em regra, não pode. A Constituição proíbe a isenção heterônima. Aonde? No artigo 151, inciso 3. Eu não vou ler ele aqui ainda, tá? Mas eu preciso primeiro estabelecer o que é isenção heterônima. Depois eu vou ler, vocês vão ver que o inciso 3 confirma o que eu vou dizer. Isenção heterônima, como o próprio nome diz, é uma isenção concedida por um ente federativo em relação a um tributo de outro ente federativo. Por isso que ele é heterônoma. Não é uma isenção concedida por um ente federativo em relação a um tributo que ele mesmo tem competência para instituir. A isenção heterônoma, para te dar um exemplo, seria uma isenção concedida pelo Estado de Minas Gerais em relação ao IPTU pago em Belo Horizonte. Veja, é uma isenção concedida em relação a um tributo que é de competência, cuja instituição é de competência de outro ente federativo, no caso aqui o município. E a Constituição, ela estabelece expressamente para a União uma vedação. Olha só, 151, inciso 3. É vedado à União, inciso 3, instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Meus caros, é a vedação da instituição de isenções heterônomas por parte da União. Perfeito? A União não pode instituir isenções em relação a tributos cuja instituição não é da sua competência. Ela não pode estabelecer isenções em relação a tributos cuja instituição é da competência dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos municípios. Isso aqui é o ponto de partida para a nossa discussão. Vocês entenderam esse ponto de partida? Eu preciso de um retorno de vocês. Escreve aí para mim. Todo mundo entendeu? Esse é o ponto de partida. Agora eu queria problematizá-lo. Beleza, Sandra. Mais alguém? Jonatas, Karina, Brenda. Beleza, Brenda? Obrigado. Joia. Obrigado, Maiara. Então vamos seguir. Bom, então a União não pode instituir isenções heterônomas. Joia. Beleza. Mas existem exceções. Sempre existem exceções. Então vamos aí. Eu vou projetar aqui para facilitar. Tá? Antes disso, antes de falar das exceções, eu queria trabalhar um pouquinho isso aqui. Olha só. Esse princípio possui íntima relação com o Pacto Federativo, pelo que não se autoriza a alteração da matéria por meio de emenda à Constituição, ante a cláusula pétrea descrita expressamente no 60, parágrafo 4º, inciso 1. Se vocês forem lá no 60, parágrafo 4º, inciso 1, vocês vão ver que ele diz genericamente assim, ó, 60, parágrafo 4º, inciso 1. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Ora, muita gente, quando lê o 60, parágrafo 4º, inciso 1, pensa assim, então eu não posso transformar o Estado brasileiro num Estado unitário de novo. Já foi o Estado unitário antes da proclamação da República, hoje não é mais. Eu não posso converter a nossa federação em um Estado unitário. Tá, é muito simples isso. Né? Mas nós já vimos, quando nós estudamos as emendas à Constituição, que quando a gente estuda as cláusulas pétreas, a gente tem que estudar o quê? O conteúdo essencial das cláusulas pétreas. E é isso que você não pode mexer. Você pode alterar a competência, não tem problema. Isso não é, por si só, uma violação do princípio federativo. Agora, olha que coisa curiosa. No campo do direito tributário, a compreensão doutrinária é de que eu não poderia estabelecer uma alteração do 151, inciso 3, porque se eu suprimisse esta garantia, esse princípio da proibição das isenções heterônomas,
eu estaria fragilizando o quê? O pacto federativo, na medida em que eu estaria dando à União uma prerrogativa bastante privilegiada em relação aos demais entes federativos. Então, a cláusula federativa, que não pode ser suprimida por meio de emenda, sequer pode ser deliberada, alcança a temática das isenções heterônimas. Perfeito? Então, esse é o primeiro assunto, né, que eu queria mencionar aqui. Agora vamos para as problematizações. Existem exceções à incidência desse princípio? Existem. A primeira delas está no 156, parágrafo 3º, inciso 2º. E a segunda, ela já não vigora mais após a emenda constitucional número 42 de 2003, que é a do 155, parágrafo 2º, inciso 7, a linha R. A primeira, ela trata da possibilidade da concessão pela União, por lei complementar, de isenção heterônoma em relação ao ISS na exportação de serviço. Isso aqui, gente, claramente é uma concessão que a Constituição faz para fins extrafiscais. Tem a ver com exportação, né? Ela quer ampliar o quê? A exportação. Ela não tem uma finalidade meramente fiscal, uma finalidade extrafiscal que explica a exceção à incidência do princípio. A segunda, ela tratava da isenção do ICMS concedida pela União, incidente sobre serviços e outros produtos destinados ao exterior. Só que hoje, depois da emenda constitucional número 42, isso aqui está no campo da imunidade, ou seja, da não incidência, né? Não sequer incide a hipótese, sequer existe a hipótese de incidência do tributo. Então, já não é mais tratado como isenção, é tratado como imunidade. Tem diferença? Tem diferença. Isenção é concedido por lei, imunidade é concedido pela própria Constituição. Hoje, isso aqui está no campo das imunidades. Então, a única exceção aqui, ó, é a letra A. A letra B já não existe mais. Existia no passado, antes da emenda constitucional número 42. Agora não existe mais. A terceira exceção, e aí vem o ponto, talvez, fulcral da aula de hoje, né, que é o ponto mais complicado de te explicar, né? É a letra C e a letra D, que são exceções a esse princípio aqui. Por que é complicado te explicar a letra C? Porque se você analisar bem, o que diz a letra C? Tratados e convenções internacionais podem conceder isenções. Eu vou repetir. Tratados e convenções internacionais, que é a mesma coisa, tratado é a mesma coisa que convenção. Tratado internacional pode conceder isenção. Ora, quem assina o tratado internacional? Quem assina o tratado internacional é a República Federativa do Brasil. Quem representa a República Federativa do Brasil? A União. Na verdade, a União não atua como ente federativo, ela age em nome da federação. A federação, a República Federativa do Brasil, é que age quando ela ratifica um tratado, ela ratifica em nome de todo o território nacional, em nome de toda a República, não em nome de um ente federativo específico. Por isso, veja, exatamente por isso, é que o Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário aqui, ó, o 229.096, cuja relatoria foi da ministra Carmen Lúcia, entendeu que, quando a gente fala de isenção concedida em tratado internacional, a gente não está falando de isenção heterônoma, porque não é uma isenção concedida pela União em favor ou em desfavor de um determinado ente federativo. Não, é uma isenção concedida pela República Federativa do Brasil. Tem vários tratados que têm cláusula federativa. Dizem assim, olha, quando a República Federativa do Brasil institui uma obrigação no plano internacional, uma parte que integra o todo não pode se eximir da obrigação assumida pela República Federativa do Brasil, alegando, por exemplo, autonomia em relação à República Federativa do Brasil no que toca ao aspecto constitucional. Então, por exemplo, o município ele não pode alegar autonomia e não pode alegar, portanto, que a Constituição atribui a ele a competência para instituir determinados tributos e conceder isenções a esses tributos, aqueles que têm que pagar esses tributos. Ele não pode alegar essa temática, né, que está relacionada com a sua autonomia, a sua independência nos termos da Constituição. Ele não pode alegar isso para se desobrigar
das obrigações que a República Federativa do Brasil instituiu para todo o Estado brasileiro, inclusive para ele. Então, é por isso que nós dizemos que, quando nós estamos diante de tratados internacionais, nós temos exceções, nós temos uma exceção, melhor dizendo, a esse princípio, o princípio da proibição da isenção heterônoma. Mas entendam, para o Supremo, sequer caberia falar em exceção, porque aqui você não tem, segundo o Supremo, uma isenção heterônoma. Não é a União instituindo uma isenção em relação a um tributo estadual ou um tributo municipal. É a República Federativa do Brasil instituindo uma isenção como Estado soberano em favor, né, de determinadas operações, tá? E, portanto, estabelecendo obrigações para todos os entes federativos. Obrigações essas que não podem ser descumpridas com base na alegação da autonomia. Tá certo? Eu coloquei essa discussão aqui. Depois eu queria que vocês lessem com calma, tá? Para entender, né, a temática que eu acabei de mencionar. Tem uma divergênciazinha na primeira turma do STJ, mas no STF essa questão já está bem tranquila, tá certo? Por fim, eu queria destacar duas coisas. Duas coisas que eu já mencionei em aulas anteriores. Vocês vão se lembrar disso, nas primeiras aulas. Quando a gente fala dos territórios federais, meus caros, território federal não é ente federativo. Se ele não é ente federativo, a União pode instituir isenção aos tributos de sua competência dentro do território federal. Mesmo que esse tributo, se você analisasse a Constituição, tivesse que ser instituído por outro ente federativo. Deixa eu te explicar. Lembra? Eu falei assim, no território federal, você pode ter a subdivisão em municípios. Se ele for subdividido em municípios, compete à União instituir tributos federais e tributos estaduais. Os municipais não, só os municípios é que vão instituir. No entanto, se o território federal não for subdividido em municípios, cabe à União os impostos, os tributos, melhor dizendo, federais, estaduais e municipais. E dentro do território federal, como ele não é ente federativo, a União pode estabelecer isenção em relação a todos esses tributos. Perfeito? Perfeito, gente? Não tem, acho que, nenhuma celeuma aqui, né? Todo mundo entendeu o que eu acabei de explicar? Sim ou não? Beleza, obrigado, Brenda. Mais alguém? Me dá um feedback aqui, Vitor. Entendeu? Maiara, Karina, Jonatas, todo mundo entendeu? Beleza, então vamos dar sequência aqui. Eu estou quase acabando a aula de hoje. Acho que a gente vai passar um pouquinho dos 50 minutos, mas não tem problema não, tá? Eu quero acabar essa parte principiológica e na aula que vem começar a discussão das imunidades, tá bom? Eu falei que ia passar um questionário, não vai dar tempo. Na aula que vem, amanhã, eu passo esse questionário. Meu Skype caiu diversas vezes na aula de hoje. Foi mal, não tem problema não. No final da aula que vem, eu vou fazer esse questionário, passando por todas essas temáticas, né, que a gente trabalhou aqui. E na semana que vem a gente faz a nossa primeira avaliação. Tá bom? Hoje não vai dar tempo, não. A minha ideia era fazer, mas a gente se estendeu um pouco, não vai dar tempo. Bom, a última exceção em relação ao princípio, né, da proibição das isenções heterônomas é a mais polêmica de todas, que é referente à moratória. Veja bem, diz assim o artigo 152, inciso 1, a linha B do Código Tributário Nacional. Abre aí para mim. Inciso 151, inciso 152, melhor dizendo, inciso 1, a linha B. A moratória pode ser concedida, inciso 1, em caráter geral, letra B, pela União, quanto a tributo de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Bom, primeiro vocês precisam entender o que é moratória. Moratória é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Moratória é uma modalidade de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Na verdade, é uma extensão do prazo para pagamento. Você, por conta de circunstâncias concretas, resolve conceder ao sujeito
passivo da obrigação tributária, o contribuinte ou o responsável, um prazo maior para ele pagar. A isso nós damos o nome de moratória. Durante a vigência desse prazo de extensão, né, de dilação do tempo para pagamento, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa. Perfeito? Entenderam até aqui? Sim ou não? Entenderam o que é moratória? Escreve aí para mim. Sim ou não? Beleza. Então vamos adiante. Moratória heterônoma. Pode? Resposta. De acordo com o CTN, pode. A União pode estabelecer moratórias heterônomas, ou seja, em relação a obrigações tributárias que dizem respeito a tributos que não são seus, desde que ela o faça de forma geral e também o faça em relação aos seus próprios tributos. Esta é a condição, tá certo? E isso gera polêmica, porque aqui você teria uma fragilização, né? Não sei se essa palavra existe, né? Você teria uma... Você abriria flanco para fragilizar o princípio, né, da autonomia dos entes federativos, da inexistência de hierarquia entre esses entes federativos, a partir de uma norma infraconstitucional que é anterior à Constituição e que, portanto, estabeleceria em favor da União um benefício muito grande, que não é concedido a outros entes federativos. Muitos autores vão questionar esta possibilidade, tá certo? Alguns vão enxergar isso aqui como um risco enorme à autonomia dos entes federativos periféricos, tá certo? No entanto, o STF não se posicionou especificamente sobre esse assunto até o momento. Particularmente, qual que é o meu entendimento? Eu entendo que esse caso é um caso de não recepção. Eu acho que, nesse caso, se o Supremo analisasse a questão de forma coerente, ele teria que entender que o 152, inciso 1, a linha B, não foi recepcionado pela Constituição. Esse é o meu entendimento. Qual é o entendimento do Supremo? O Supremo não disse que a norma é inconstitucional, não disse que a norma não foi recepcionada pela Constituição. Portanto, ela segue constitucional, ela segue com aplicabilidade normal aqui, tá certo? Ela não tem a sua eficácia questionada, não tem a sua constitucionalidade afirmada, a sua inconstitucionalidade afirmada pelo Supremo, tá certo? Então, ela é mais uma exceção ao princípio da vedação da isonomia heterônoma, vedação das isenções heterônomas, tá certo? Em síntese, nós temos um princípio que proíbe a isenção heterônoma. Há mitigações em relação a esse princípio, os quais se encontram no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, que nós já vimos, em relação ao ISS na exportação de serviço. Existe uma exceção em relação aos tratados e convenções internacionais. O Supremo disse que não é hipótese de exceção, porque, na verdade, aqui a gente não está falando de isenção heterônoma, a gente está falando de uma obrigação assumida pela República Federativa do Brasil, e existe a exceção do CTN em relação às moratórias heterônomas. Aqui, a minha contra-argumentação, né, se eu estivesse fazendo o papel de um advogado do diabo, eu poderia dizer assim, não, olha bem, o princípio proíbe as isenções heterônomas. Moratória não é isenção. Moratória é só uma extensão do prazo. Então, eu não posso proibir a União de estabelecer moratória para outros tributos se ela estabelece para os próprios. Mas volto a dizer, a minha argumentação inicial era a seguinte, não há hierarquia entre os entes federativos. Por que a União pode fazer e os outros não podem? Isso é um benefício muito grande em favor da União e uma mitigação, uma fragilização, um perigo, um risco à autonomia dos entes federativos periféricos. Beleza? Joia. Para a gente fechar, o último princípio. Princípio da não discriminação baseado na procedência ou no destino de bens. Está no 152, não do CTN, da Constituição. Vamos a ele. 152 da Constituição. Ele tem relação com o princípio que nós lemos no 151, inciso 1, tá? Da tributação uniforme.
em todo o território nacional. Diz assim o 152 e com isso a gente fecha a aula. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do destino. Vejam que aqui a gente tem um princípio que é voltado para os Estados-membros, para o DF e para os municípios, para, de alguma forma, né, evitar a guerra fiscal, evitar que um tributo estadual fosse estabelecido com um valor quando o bem, né, fosse proveniente de um determinado estado ou de um determinado município e tivesse outro valor quando viesse de outro estado ou de outro município. É vedada a discriminação da tributação com base no destino ou na procedência do bem. Seja ele vindo ou seja, esteja ele indo para outro lugar, a tributação tem que ser a mesma. Nós estamos falando aqui da tributação estadual ou da tributação municipal, beleza? Claramente para evitar a guerra fiscal. Como o artigo 152 fala de Estados-membros, Distrito Federal e municípios, o entendimento que prevalece é de que apenas a União está legitimada a estabelecer discriminações positivas. Lembra quando a gente falou do 151, inciso 1? Quando ela quiser promover o desenvolvimento socioeconômico de uma região, ela pode estabelecer determinadas isenções, ela pode reduzir os tributos, ela pode mitigar, né, diferir o pagamento? Pois bem, então é com base nisso que ela vai poder, então, estabelecer, nesse caso, um tratamento diferenciado. Mas não é uma discriminação negativa, é uma discriminação positiva, que visa a inclusão, que visa o tratamento que privilegia uma região para desenvolvê-la, não para excluí-la. Beleza? Joia? Compreenderam? Tudo certo? Eu vou agora aqui, ó, salvar, fechar, e vou já disponibilizar o material no WhatsApp de vocês. Tá bom? A aula vai ficar gravada e amanhã, muito provavelmente amanhã, ela já está no Moodle. Combinado? Até logo, pessoal!